vai iniciar. Pronto, começou. Deixa eu compartilhar a tela com vocês, que eu vou lendo aqui o slide e a gente vai falando um pouco aí, né, do terceiro capítulo que Judith Beck traz, né, a respeito da conceitualização. Deixa eu ver onde eu compartilho aqui. Foi, acho que foi. Foi, né? Acho que já está aparecendo aí para vocês, não? Sim, aparece. Ah, legal. Bem, vamos lá, gente. A gente vai falar sobre, né, então, sobre a conceitualização. Deixa eu ir ali para outra página. Vamos lá. Eu vou lendo e a gente vai desenvolvendo aqui algumas ideias, tá? Em torno do que Judith Beck traz, né? Então, qual que é o objetivo dessa conceitualização cognitiva? Ela é muito importante no sentido de nortear aí, né, o plano de tratamento, né? Ela tem uma referência de começo, meio e fim, né? E ela é contínua ao longo de cada sessão, né? Vai adquirindo cada vez mais conteúdo e preenchendo, né, essa conceitualização. Então, vamos lá. Ó. Entender os clientes, seus pontos fortes e pontos fracos, suas aspirações e desafios, né? Reconhecer como os clientes desenvolveram um transtorno psicológico com pensamento disfuncional e comportamento mal adaptativo. Fortalecer a relação terapêutica, isso é muito importante também, né? Planejar o tratamento dentro e entre as sessões, né? Olha aí que interessante esse ponto, né? Por isso que, né, Judith Beck diz que essa conceitualização, ela é contínua, não é? Porque tudo que vai percebendo ali na sessão também é conteúdo para ir construindo essa conceitualização, e mais para frente eu vou colocar aqui o formulário para vocês, para ter uma ideia. É bem legal e ajuda muito aí no processo, sabe, com os pacientes. Escolher intervenções apropriadas e adaptar o tratamento quando necessário. E superar pontos de bloqueio. Olha que interessante, né? Penso que esse ponto de bloqueio aí pode ser tanto do terapeuta quanto do paciente, né? Que se algo tiver muito desafiador, aí a conceitualização ajuda bastante. E no que ela ajuda também, né? Na identificação do cliente, né? Quem é aquela pessoa que está ali, não é? O que ela faz. A anamnese, nesse sentido, ajuda bastante, pelo que eu percebi aí eu estava lendo aí do capítulo 3, né? E penso que essa anamnese, tá, de acordo com a minha prática clínica, ela ajuda, quer dizer, ela pode ser feita tanto na sessão, tá? Eu não vejo problema nenhum ir olhando ali, mas não fazer de maneira técnica, né? Mas algumas perguntas que vai tendo ali, eu acho que é interessante, e fazer essas perguntas para os pacientes, ou entregar também o formulário, tá? Eu já fiz isso daí também com pacientes, ajuda bastante, tá? Porque ela tem muita informação rica ali, tá? Na construção dessa conceitualização, ajuda bastante. Queixa principal, também ela ajuda, não é? A verificar aí, porque às vezes o paciente, ele chega perdida, né? E às vezes até a gente também, né, no decorrer aí do processo, a gente acaba até passando e não perguntando o motivo da procura, né, do paciente estar ali. Então, ajuda a gente a trabalhar com uma queixa específica, né. E eu não sei se vocês percebem isso, eu não sei se vocês estão iniciando aí um atendimento ou já tem alguma prática, mas o que eu vou percebendo é que a queixa, ela, de maneira velada, ela muda no decorrer do processo. Eu não sei se vocês percebem isso, tá? Mas, por isso que hora ou outra, principalmente pacientes assim que já estão há um longo tempo, né, mais de 6, 7 meses, quase um ano, eu retomo a queixa inicial, porque ela não é falada de maneira objetiva, né, já resolvi a queixa, não. A pessoa já vai inserindo outra, né, e aí eu percebo esse movimento. Quando a pessoa insere outra, né,
ou está querendo olhar, né, para algum lugar já diferente, eu retomo a primeira, não é? Porque, de repente, a pessoa não está preparada para olhar para outra, ou então é até uma desculpa, uma fuga, né? Então, assim, eu sempre retomo para ver como é que está aí a queixa a qual ela iniciou, né, o atendimento. Os sintomas principais é interessante, porque a gente tem que olhar tanto para os sintomas físicos, quanto emocionais, né, e os sintomas fisiológicos, né, e nós, psicólogos, né, a gente não olha para o indivíduo como um todo, no sentido de que da gente só olhar para questões subjetivas, e a gente não olha, por exemplo, para como está o exame de sangue, sabe, da pessoa, no sentido de questões hormonais, de vitaminas, e o quanto, né, uma deficiência, por exemplo, de vitamina D, ela é muito parecida e tem as características muito próximas de uma depressão, né? Então, ter um diagnóstico aí global, né, contribui muito aí no processo, né, do paciente, e é onde a gente deve focar, né, porque se, por exemplo, ele está com uma deficiência aí de algum hormônio, não tem como falar de dor emocional ainda, né? E eu acho que ele nem vai conseguir estar lá ainda. Então, esses sintomas aí é interessante olhar como um todo, né? Bem, o próximo item, estado mental e diagnóstico. Olha aí que interessante, né? Eu acho que já faz um link também até com o anterior. Penso que o estado mental tem a ver com questões emocionais também, né? Se ele tem um diagnóstico prévio de um médico psiquiatra, é interessante perguntar, né? Ou até mesmo se ele já passou com um processo psicoterapêutico com profissionais anteriores, né? Porque, enfim, contribui bastante na formação aí da conceitualização, né? Medicações psiquiátricas atuais e tratamento atual, né? Tem mais ou menos a ver com isso que eu acabei de falar. Como que estão as relações atuais, né? No caso, significativas, famílias, amigos, relacionamento amoroso, pessoas próximas, pessoas do trabalho, né? A qualidade dessas relações já diz muito, não é, sobre como que está a saúde global dele como um todo, né? Acho que é importante verificar isso. E todos esses dados vai ajudando muito na conceitualização, bastante, né? E aí, por exemplo, se estiver já na segunda sessão, né, é interessante fazer uma associação do que apareceu ali na segunda sessão e olhar para o que já está sendo preenchido na conceitualização, de acordo com a conversa que teve na primeira sessão, né? Que tudo é conteúdo, né? Vai ajudando bastante. E o que contribui também? Para a gente ir pegando se existe já algum padrão ali, né? Padrão na maneira de pensar, sentir, agir. Mais para frente eu vou falar um pouco disso, mas já ajuda, né? Bastante. Melhor funcionamento ao longo da vida, né? Quando que ele teve essa melhora, né? Em qual momento que ele foi, de repente, mais produtivo, apresentou aí melhores resultados, né? Ajuda bastante. Verificar também vários aspectos da sua história, e aí, nesse sentido, a anamnese ajuda, porque ela vai nesses lugares aí, né? Vivências da infância, da adolescência, né? Então, já contribui aí muito nesse item. E olha aí, ó, né, o que eu tinha dito, continuará a reunir dados ao longo do tratamento, né, esses dados ao longo das sessões e ali, sempre para conceitualização, para acrescentar ou até mesmo tirar, né, alguns pontos, né, porque a gente não dá para ficar, por exemplo, só na primeira sessão ou segunda sessão, né, mesmo porque as primeiras sessões ali, a gente percebe que o paciente não está muito ali ainda, né, tem uma defesa, né? Ele vai falando muito do que está fora, né? Vai falando muito, trazendo muitas, vamos dizer assim, reclamações, não é? É claro que já é informação, mas ele ainda não entrou no processo, né? Então, né, essa
construção dos dados ao longo do tratamento, não é importante para ir ajustando aí os pontos. E para fechar, né, esses slides aí, eu coloquei esses 2 passos que a TCC traz, que eu acho muito importante também para nós, né, que trabalhamos aí com a TCC, que ela ajuda bastante. Que o primeiro é identificar, que são as crenças aí disfuncionais, né, e o segundo passo é modificar, que no caso é o plano de ação e a tarefa, não é, que a gente vai construindo aí colaborativamente aí com o paciente. Mas, para chegar nessa modificação é um processo. Por quê? Porque a gente tem que identificar padrões, identificar as crenças centrais que moldam a pessoa e no mundo, né? E para identificar essas crenças centrais, tem as técnicas, né, que aí a TCC traz. Algo que eu uso muito e me ajuda bastante é a descoberta guiada, né? Depois, se vocês quiserem, eu posso até enviar para vocês, ajuda bastante. Eu divido até a tela com o paciente, né? Onde a gente vai preenchendo ali campo a campo e depois a gente aprofunda, né, no que foi preenchido, para chegar na crença central. Então, assim, isso ajuda bastante. Mas, antes de eu aplicar essa descoberta guiada, eu explico primeiro para eles o modelo cognitivo, né? Eu não sei se vocês têm essa prática, né? Para eles mais ou menos que entenderem como a mente dele funciona, né? A mente deles funciona. Porque para chegar nesse exercício e cair lá do nada, eles ficam meio perdidos, eles não entendem, né? Que é um pensamento automático, né? Até mesmo que é uma crença. Teve um paciente uma vez, uma paciente, né? Quando eu falei para ela que a gente ia trabalhar a respeito de crenças, né? Ela perguntou se eram crenças religiosas. Eu achei até engraçado, eu falei, também pode ser, né? Mas a gente trabalha mais a respeito de crenças científicas, não é? Então, apresentar esse modelo cognitivo na primeira sessão já é muito importante. E diminui muito o sofrimento já da pessoa, tá? Eu não sei se vocês percebem esse movimento, mas quando a pessoa sabe, né, começa a ter consciência de que pode ter luz no fim do túnel, né, no sentido de que é só desconstruir crenças disfuncionais, né, e construir crenças mais funcionais, adaptativas, ali a pessoa já começa a ver respostas, né, e isso ajuda muito ela no processo, principalmente, por exemplo, pessoas que estão deprimidas, não é, elas tendem a enxergar a realidade de uma maneira muito distorcida, né, negativa, e aí a gente trazendo aí os conceitos da TCC ajuda bastante, né. Bem, vamos pro próximo aí. Trouxe esse pensamento aí automático, né, que Aaron Beck fala, eu acho muito legal essa frase, não é uma situação em si que determina o que as pessoas sentem e fazem, mas como elas interpretam uma situação, né, eu acho esse ponto aí super importante, porque uma pessoa se sente tem a ver como ela pensa, né, não é sobre a situação em si, não é, e pessoas, como eu disse, que estão deprimidas, ou mais especificamente, pessoas que têm transtorno, né, e por isso que a TCC veio, né, para atender justamente essa demanda de pessoas que têm transtornos, né, porque pessoas que têm os diferentes tipos de transtornos, psicopata, o borderline, né, o narcisista, eles têm uma maneira muito rígida de enxergar a vida, né, não sei se vocês percebem isso, ou tem pacientes assim, mas quando a gente traz aí, né, esses conceitos da TCC, já começa a ter uma flexibilização, e é isso, né, já começa a amenizar aí os sofrimentos, os sintomas, e penso que a pessoa começa a ficar até mais adaptativa em relação ao transtorno dela, né, porque não é porque a pessoa tem transtorno que não tem jeito, né, e estereotipar, não funciona assim, né, porque, na verdade, todo mundo tem limitação, os conceitos da TCC e as técnicas que ela tem ajuda bastante, né, a pessoa a se adaptar, né, vamos dizer assim. E aí eu quis trazer esse exemplo baseado em pensamentos automáticos. Olha só que interessante, eu trouxe esse exemplo aí baseado no livro, tá? Esse aí da Judith Beck, esse verde da terceira edição. Olha só que interessante. O leitor A pensa, isso realmente faz sentido.
até que, enfim, apareceu um livro que vai me ensinar a ser um bom terapeuta. O leitor A se sente animado e continua a leitura. Já o leitor B pensa, esta abordagem é muito simplista, não vai funcionar nunca. O leitor B se sente desapontado e fecha o livro. Já o leitor C tem os seguintes pensamentos. Este livro não é o que eu esperava. Que desperdício de dinheiro. O leitor C está insatisfeito e descarta completamente o livro. Olha só que interessante, né? É sobre a mesma coisa. O leitor D pensa, eu realmente preciso aprender tudo isso? E se eu não conseguir entender? O leitor D se sente ansioso e continua lendo repetidamente as mesmas poucas páginas. E por último, o leitor E tem pensamentos diferentes. Isso é muito difícil. Eu sou tão burro, jamais vou entender isso. Nunca vou conseguir ser um terapeuta. O leitor E sente-se triste e liga a televisão. Então, veja que interessante, né? Esses exemplos que Judith Beck traz. É sobre a mesma situação, mas cada um tem uma interpretação, né? Que aí, no caso, isso daí tem a ver com as vivências, né? Com a criação. E o que eu acho legal do modelo cognitivo que Judith Beck traz, que a formação de uma pessoa vem de 3 lugares, né? Que é o temperamento dela, a genética, né? Que tem a ver com a ancestralidade e o ambiente, né? Então, assim, é uma caixinha de surpresa, né? Uma pessoa. E por isso, a maneira diferente de cada um pensar, né? A forma como as pessoas se sentem emocionalmente e a forma como se comportam estão associadas a como elas interpretam e pensam a respeito de uma situação. A situação em si não determina diretamente como elas se sentem ou o que fazem. Interessante, né? Traz muitas respostas aí, né? Até pra gente mesmo, né? Vamos dizer assim, para ficar mais funcional. Bem, aí eu coloquei nesse próximo slide, descobrir padrões na maneira de pensar, sentir e agir. Esse é o objetivo da conceitualização, tá? Né? Por que que é interessante a gente descobrir padrão? Para a gente montar um plano de ação, né? E esse plano de ação é no comportamento. Então, o que eu coloquei lá atrás, na modificação, é ali onde a virada de chave, não é? E por que que eu digo isso? Porque diante da minha prática clínica, né, já tendo aí há mais de 8 anos, o que eu percebo das pessoas? Que não é só ficar num discurso romantizado em sessão, no sentido dela entender como ela funciona, né? Dela entender, de repente, já pensamentos automáticos, entender as emoções dela, ou entender até mesmo como ela age, né? Diante de certa situação. Isso daí já é algo, já é uma consciência. Mas o próximo passo é construir tarefas colaborativas, eu acho que eu vou colocar até mais para frente isso aí, de como ela pode, de repente, enfrentar uma situação que seja desafiadora, né? E aí entra uma das técnicas da TCC, que ela fala da dessensibilização sistemática, né? Eu tenho o costume de fazer o movimento de uma escada simbólica, né? Porque é um processo lento e gradual, né? Uma pessoa que tem, por exemplo, ela se sente desconfortável em ambientes sociais, que tem muita gente, né? Então, não dá para colocar ela já num ambiente de grupos grandes, né, para ela falar ali. Tem que pensar em conjunto, como que ela pode se permitir estar em grupos de 2 pessoas, 3 pessoas, e ela se permitir ela interagir, não ficar só ouvindo, né? E aí já vai desconstruindo crenças que ela tem a respeito dela, né? Porque, de repente, ela tenha crenças disfuncionais ao estar em um grupo onde ativa a crença de desvalor, por exemplo, né? Isso revela muito, de repente, como foi o núcleo familiar dela, onde ela não teve apoio, onde ela era sempre criticada, né? Então, estar em grupo é gatilho para ela. E isso daí é uma descoberta, né? Descoberta guiada, que eu falei do exercício, para ver de onde que veio, né? E aí é isso, por isso que a TCC traz. E primeiro a gente identifica para depois modificar, não é? Porque só dá para modificar, só dá para falar sobre realmente como que muda a dor,
né, em amor, vamos dizer assim, quando tem consciência, quando ainda não tem consciência. E essa consciência que eu digo, e esse identificar, tá, é infância, tá? Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas o que eu percebo muito é que crenças disfuncionais têm a ver com uma programação que existiu do 0 aos 7 anos, né, que são chamadas também, eu chamo de feridas emocionais. É ali, né, que é o inconsciente. E ali é um lugar onde a pessoa não quer ir, né, porque de repente pode ter traumas, né, de repente pode, né, vivenciar acontecimentos muito desagradáveis, mas isso é o tratamento, né, é isso que é a terapia, porque se for só uma conversa superficial, um amigo faz isso, né, então a gente, enquanto terapeuta, a gente é um caminho, né, uma ponte, que tira ele um pouco desse consciente, né, esse adulto hoje, leva ele para esse inconsciente, né, essa infância, esse mundo interior, né. E aí eu tenho o costume de brincar com muitos pacientes que eu falo para eles que a gente vai visitar o jardim secreto, né, descobrir coisas juntos, né, tanto é que a TCC, ela fala que essa abordagem, ela é muito colaborativa, né, porque muitos pacientes chegam e acham que a gente tem a resposta, né, a gente tem uma bola de cristal, né, e se não for colaborativo, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Bem, prosseguindo, olha só, eu coloquei aí sobre o caso de Abe, né, que a Judith, ela fala muito aí no começo do livro. Sobre o caso de Abe, sua depressão foi mantida pelos seguintes fatores ou mecanismos: uma constante interpretação negativa de suas experiências, viés atencional, notando tudo que não estava indo bem ou não estava dando certo. Olha como a pessoa fica negativa. Evitando a inatividade, que resultava em poucas oportunidades para prazer, sentimentos de realização e de conexão, afastamento social, autocrítica aumentada, deterioração das habilidades para a solução de problemas, memórias negativas, ruminação sobre falhas percebidas e preocupação sobre o futuro. Você vê que interessante, né? Esses pontos que Judith Beck traz, como que funciona a mente de uma pessoa que está depressiva, né? E, de repente, dependendo do nível, né, da depressão que a pessoa esteja, e aí por isso que tem aquelas escalas de humor, né, para a gente encaminhar para o paciente. Eu que tenho atendimento online, eu encaminho online, né, mas dá para fazer no presencial e pedir para a pessoa responder ali na hora, ou pode entregar para ela fazer em casa, mas por isso que tem esse formulário, essas escalas de humor, e que a gente tem que aplicar uma vez a cada, quer dizer, uma vez por mês, durante 3 meses, para a gente ir monitorando como que está o nível de depressão, ansiedade e esperança, né? E esse questionário eu fiz num formato o qual eu jogo os dados ali, já aparece num gráfico, sabe? Porque tem, né, a correção que a gente tem que fazer. E ajuda muito para a gente ir monitorando como é que está o movimento do paciente. E por que que essa escala é legal? Porque, de repente, dependendo do movimento que o paciente vai tendo e mostrando ali, não precisa entrar remédio. Só com a TCC já ajuda bastante, sabe? E eu tenho muito costume de falar também para os pacientes, porque muitos deles, inclusive, mais ainda aqueles que nunca fizeram terapia, eles acham que a gente medica, né? Tá? Então, o que que eu falo para eles? Né? Que a gente não medica, e que eu falo para eles que eu trabalho assim, que primeiro eu vou pelo caminho que é natural, né? E o que que seria esse natural? Terapia, iniciando agora, atividade física, alimentação, a qualidade do sono, entre outros, né? Métodos aí naturais. Se a pessoa ainda continuar aí meio que paralisada, né? For muito difícil aí, existe um processo inflexível, aí sim, né, colaborativamente, a gente olha para esse lugar a respeito do remédio.
mas de imediato eu não insiro remédio, não, porque às vezes pode ser até um movimento da pessoa de dependência, né? Porque tem muitas pessoas que se medicam sozinhas, né? E aí a gente, de repente, quebrar já esse padrão já é terapêutico, né? Eu penso que é um caminho, né? Um caminho aí de tratamento. Mas eu penso também que não existe um modo terapeuta certo de ser, né? Acho que cada um tem um manejo aí, né? De acordo com o que a gente vai assistindo aí no processo dos pacientes, a gente vai construindo o melhor caminho. E olha só, eu trouxe, deixa eu tentar voltar até para a tela aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Não vou conseguir. Vou. Sim, aqui. Não vou, vai ficar, vai se formatar. Eu vou ler aqui no livro com vocês, que eu quis trazer, mais especificamente esse formulário, porque eu não quis ficar só falando, né, a respeito da conceitualização, eu quis, né, trazer aí para a gente falar um pouco a respeito dela, e o que que é essa conceitualização, né? O que que é esse formulário aí? Então, assim, olha só que interessante, né, aí acima está que a gente deve preencher história de vida relevante. Eu vou ler, porque eu achei legal que o Gisbeck preencheu aí, a respeito do caso desse paciente Abe, onde ela colocou os pontos fortes dele, e o que eu achei legal nessa terceira edição é que a conceitualização, ela pode sendo montada, construída, alimentada, baseada nos pontos fortes agora, e que dá para fazer um link com um livro também que a Gisbeck está trazendo, onde ela fala da CTR, né? Não sei se vocês já ouviram falar, onde esse livro fala que é uma terapia orientada para a recuperação, né? E ela trabalha com os pontos fortes, né? E dá para fazer um link também até com a psicologia positiva aí, né? Então, nessa terceira edição, ela traz aí os pontos fortes. Por quê? Porque existe a conceitualização cognitiva tradicional, né? A tradicional é onde a pessoa traz pensamentos disfuncionais, né? Crenças aí que são desadaptativas, negativas, né? E aí, nessa terceira edição, ela quis trazer esses pontos fortes dessa conceitualização. Então, olha só que interessante, eu vou ler aqui. Então, histórias de vida relevante, incluindo realizações, pontos fortes, qualidades pessoais e recursos anteriores às dificuldades atuais. As pessoas descreviam Abe como um cara bom. Algumas interações positivas com a família, o tio materno e treinadores durante o crescimento lidou bem com o abandono do pai, esforçou-se muito quando recebeu responsabilidades inapropriadas para sua idade aos 11 anos. Bons amigos, notas dentro da média, atleta acima da média, diploma do ensino médio, olha só. Agradável, um bom homem de família, boas relações com filhos, netos, um primo, dois amigos. Construiu uma vida adequada, sempre ficou dentro do orçamento e economizou dinheiro. Então, veja só que interessante, né? Ele é uma pessoa funcional, né? Tá? Olha só que interessante a gente colocar os pontos fortes. Então, vamos lá. Pontos fortes e recursos. Fortemente motivado, bom senso de humor, estimado pela maioria das pessoas, encontra-se frequentemente com os 2 filhos crescidos e 4 netos, muitas vezes os ajuda, relações próximas com eles, um primo e vários amigos do sexo masculino, construiu uma vida adequada, sempre ficou dentro do orçamento e economizou dinheiro, altamente motivado, excelente história profissional, muitas habilidades interpessoais, organizacionais e de supervisão, confiável e responsável, bom solucionador de problemas e bom senso. Então, olha aí que interessante, você vê? E, olha só, Judith Beck fala que essa conceitualização pode ser compartilhada com o paciente, tá?
Por que eu quis trazer esse ponto agora? Porque paciente que está deprimido, traz ele para a realidade, não é? Porque quem não está bem, não é, tende a enxergar a vida de maneira distorcida. E tendo uma pessoa que está, né, do outro lado, e principalmente um profissional, né, que eles colocam aí, em certa medida, credibilidade, eu acho importante a gente trazer, não é, esses pontos para a pessoa, para ela refletir, né. Então, olha só, continuando, né, aí no próximo item. Crenças nucleares adaptativas, anteriores ao começo das dificuldades atuais. Sou responsável, atencioso, competente, confiável, útil, uma boa pessoa, agradável, criativo. A maioria das pessoas é neutra ou boa. O mundo é potencialmente imprevisível, mas relativamente seguro e estável. Eu consigo dar conta, se coisas ruins não acontecerem. Olha aí que interessante, né? Não sei, depois de quantas sessões aí que, né, a gente conseguiu construir essa conceitualização, tá? Mas o que eu quero dizer que é quando a pessoa se sente genuinamente segura e calma, o quanto ela começa a ter pensamentos funcionais. Ela começa, isso, né, ver luz no fim do túnel, ver que existem pontos positivos, né, que foi existindo ao longo da caminhada dele, né, enfim, eu acho, né, contribui aí bastante para a gente dar esse feedback para o paciente. E aí, continuando no terceiro item, ela traz sobre as crenças intermediárias adaptativas, que são as regras, atitudes e pressupostos, anteriores ao começo das dificuldades atuais. Então, ela fala, família, trabalho e comunidade são importantes, quer dizer, né, ela vai descrevendo o que ele foi dizendo. É importante trabalhar duro, ser produtivo, autoconfiante, responsável e confiável, honrar os compromissos, ter consideração pelos sentimentos das outras pessoas, fazer a coisa certa, fazer o que eu digo que vou fazer, devo descobrir as coisas por mim mesmo. Se eu persistir em uma tarefa difícil, provavelmente terei sucesso. Se meu desempenho for alto, isso significa que sou competente, estou bem. Olha que interessante como que ele está já bem funcional, né? E tendo pensamentos aí bem mais adaptativos, né? Eu acho a TCC assim, né? Eu, do meu ponto de vista, eu acho ela fantástica, porque de repente é até sem remédio, né? Que a pessoa chegou nesse lugar dentro dela. E aí a gente vai para o próximo item. Padrões de comportamento adaptativos. Olha só, aqui eu acho interessante. Anteriores ao começo das dificuldades atuais. Define altos padrões para si mesmo, trabalha duro, tenta aumentar sua competência, persevera e resolve problemas, é bondoso e tem consideração com as outras pessoas, honra seus compromissos, faz o que vê como a coisa certa, ajuda as outras pessoas. Enfim, ele está bem mais, né, funcional, adaptativo. E eu só vou ler essa primeira situação para eu não me estender muito, porque a gente tem alguns slides aí, outros. Olha só a primeira situação, baseado em que Judith Beck construiu essa conceitualização, tá? E esse é um ponto interessante, tá? Olha só, a conceitualização ela é construída de baixo para cima, tá? Por quê, ó? Porque tem que colocar, olha aí, a situação, pensando em encontrar os amigos para o café da manhã. E aí, qual o pensamento automático que veio nele? Estou muito cansado, mas não quero desapontá-lo. Qual foi a emoção? Neutro. Comportamento. Vai ao café da manhã. É o comportamento e a ação, né, que a pessoa tem. Tá? Então, ó, e por que que tem três situações? Para ver padrões, né? Para buscar ainda mais crenças, buscar ainda mais maneiras aí da pessoa, enfim, funcionar, né? Eu vi uma observação aqui da Tatiana. Será que a Tatiana quer falar algo? Enfim, vou deixar o chat aqui aberto. Bem, se alguém tiver alguma dúvida, tá bom?
Vocês vão me falando e aí a gente vai parando aqui. Bem, mas vamos lá, continuando. Deixa eu tirar do Zoom. Nossa, e agora? Para eu tirar do Zoom? Saiu, não? Não, deixa eu voltar para lá. Peraí que eu sou nova para mexer com esse Canva aqui. Mas aos poucos a gente vai indo. E vamos lá. Próximo. Assim, né? Basicamente isso daqui a gente estava falando agora. Baseado nos pontos fortes. Acontecimentos importantes na vida e crenças nucleares adaptativas e o significado dos pensamentos automáticos do cliente. Olha só que interessante, né? Crenças nucleares adaptativas, crenças intermediárias relacionadas e estratégias de enfrentamento adaptativas. E situações, pensamentos automáticos adaptativos e comportamentos adaptativos. Então, assim, é só sobre os pontos fortes mesmo aí da pessoa, né? Como forma aí dela ficar funcional, né? E, para fechar, pensava que tinha mais slides, mas é porque eu estava mexendo neles agora, e até que não ficaram tantos. Eu vou ler para vocês o resumo, e na verdade esse resumo aí está no livro, tá? Que eu achei bem interessante, eu acho que faz sentido aqui para a gente fazer uma narração a respeito da conceitualização. Conceitualizar os clientes em termos cognitivos é crucial para determinar o curso de tratamento mais efetivo e eficiente. Também auxilia no desenvolvimento de empatia, um ingrediente que é essencial no estabelecimento de uma boa relação terapêutica. A conceitualização começa no primeiro contato e é um processo contínuo, sempre sujeito a modificações quando novos dados forem revelados e hipóteses prévias forem confirmadas ou rejeitadas. Você baseia suas hipóteses nas informações que coleta, usando as explicações mais parcimoniosas e evitando interpretações e inferências que não estão claramente baseadas em dados reais. Você continuamente checa a conceitualização com os clientes por várias razões, para se assegurar de que ela é acurada para demonstrar-lhe sua compreensão acurada e ajudá-los a entenderem a si mesmos suas experiências e os significados que eles atribuem às suas experiências. Olha que profundo, não? Significado que eles atribuem. O processo contínuo de conceitualização é enfatizado ao longo deste livro, assim como as técnicas para apresentar a sua conceitualização aos clientes. Bem, eu acho que, né, é isso, né, o resumo, e faz uma amarração aí com o que, né, a gente está conversando, e contribui aí muito no plano de tratamento, né, do paciente, porque é interessante, né, a gente pegar da onde o paciente está e aonde ele quer chegar, né, e até mesmo verificando, né, baseado aí na conceitualização, se aonde ele quer chegar, né, se legitima ao que foi falado, de repente, na segunda sessão, terceira sessão, quarta sessão, se é isso mesmo, né? Porque penso que quando a pessoa vai ficando aí funcional, né, ela vai enxergando e interpretando a realidade de uma maneira mais coerente, né? E aí, retomar, né, tudo que foi conversado, sentar para olhar junto com o paciente aí, né, o que foi sendo construído a respeito da conceitualização, enfim, eu acho que é uma construção de caminho para ir, né, colaborativamente, vendo se faz sentido ou se não faz, né, para o paciente aonde se está indo, o que ele foi descobrindo a respeito dele, né, e volto a dizer o que eu li aí no final, os significados que eles atribuem, né, às suas experiências, aos eventos, enfim, né, isso daí é o processo de autoconhecimento.
Bem, eu acho que é isso que eu quis trazer para vocês. Não sei se eu consegui ajudar de alguma forma aí a respeito da conceitualização, né? Mas contribui muito aí no processo, né, do paciente, principalmente quem está começando. Volto a dizer, quem está começando, tanto o terapeuta quanto o paciente, ajuda bastante a TCC, né, porque é isso, ela dá um norte, né, pro paciente, pro tratamento, mas vou fechar um pouco aqui agora e sair um pouco da TCC. Esse modelo cognitivo e até mesmo a TCC, ela tem prazo de validade. O que eu quero dizer com isso? Pacientes que eu atendo aí já mais de um ano, tem pacientes que eu estou atendendo já há 3 anos, ficar só nas técnicas fica muito raso, sabe? Eu acho e penso que por isso que Judith Beck está trazendo aí a CTE, e ela traz a terceira edição, porque olha só, né? Se ela falar que a conceitualização ela é contínua, né? A construção também na teoria da TCC, ela é contínua. E eu percebo muito aí com os pacientes que a respeito da mente humana, né, como o ser humano funciona, quando a gente adentra nesse mundo interno aí das pessoas, o quanto a gente vai descobrindo um vasto mundo interior aí, é incrível, né, que só ir para as técnicas e para esses recursos, né, que assim, a TCC ajuda bastante, mas, volto a dizer, fica um pouco raso. Se não me engano, eu acho que é na segunda edição, ou até no início dessa terceira edição, de Beck fala, né, que ela é um pouco psicodinâmica. Psicodinâmica é que a gente pode beber um pouco da água de Jung, né, de Freud, entre outras abordagens aí, para contribuir aí no processo. E penso também que por isso que o nosso ofício enquanto terapeuta é estudar continuamente, né, para a gente contribuir no processo do paciente. E me ocorre agora, e lembro também até de uma frase que Jung diz, que o paciente só consegue ir até onde nós, terapeutas, fomos dentro da gente, né? Então, não dá para tratar e curar a ferida do outro se a gente não se permite olhar para nós, né? Emperra o processo. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas já teve casos, sim, sabe? De pacientes se emperrar, sabe? Eu repensar a respeito do processo, eu olhar para a minha demanda, e eu percebi, quando eu fui olhando para a minha demanda, o quanto também foi destravando ali o processo. E outra frase, para fechar aqui, né, até nosso encontro de hoje, que Jung traz, né, que ele fala que quando a gente estiver diante daquele paciente, que a gente tem que fazer a seguinte pergunta, né, para a gente mesmo, que a gente tem que falar assim, o que a história que eu estou assistindo daquele paciente diz sobre a minha, né? Para onde aquela história está me convidando a olhar para mim, que contribui também para o nosso processo de cura, né? Mas, enfim, para eu não me estender muito, porque eu gosto também muito de falar, eu acho que é isso que eu quis trazer aí a respeito, né, da vou parar aqui a apresentação, a respeito da conceitualização, né, acho que ajuda bastante aí quem está nesse início, tá? A TCC é fantástica, gosto muito de trabalhar com ela, tá? A gente percebe muito o quanto, de fato, tira a pessoa do sofrimento, né? E, quando eu disse aí no começo, a respeito do modelo cognitivo, que eu compartilho a tela e mostro aí, né, para os pacientes, quem tiver dúvida, tá, a respeito desse modelo cognitivo ou não tiver, tá, pode me pedir depois, eu posso liberar lá no grupo, porque ajuda bastante, tá, gente, compartilhar isso aí com o paciente, levar isso para eles, explicar que é a psicoeducação, né, ajuda eles a sair do sofrimento, e outro ponto também, tá, contribui muito para o nosso trabalho enquanto terapeuta, sabe por quê? Porque quando o paciente começa a trazer o que é um pensamento automático, sabe,
Quando eles trazem situações lá fora, tem algumas que falam até, doutora, aquela situação eu tive um pensamento automático, sabe? E eu fui ver a coisa da minha cabeça, né? Não era nada daquilo que eu imaginava. Então, assim, ajuda também, né? No trabalho. Então, assim, né? Trazer esse modelo cognitivo e depois disso, a descoberta guiada ajuda muito no processo e também na construção da conceitualização cognitiva. E aí penso que é sucesso, assim, sabe? No caminhar aí do tratamento, né? Porque passa a ser muito significativo, né, para o paciente. E a gente está aqui para isso, né? Tentar ser uma pessoa melhor para a gente e, nesse sentido, contribuir aí também na caminhada do paciente. Né? Bem, eu acho que é mais ou menos isso. Eu não sei se eu consegui ser clara, se vocês têm alguma dúvida. Aprendo muito com perguntas. Enfim, deixo com vocês. Se vocês não tiverem dúvida, a gente vai encerrando por aqui. Deixa eu ver se tem algo. Para mim ficou claro, assim, a apresentação, gostei, sem dúvidas no momento. Que bom, Thaís. Obrigada aí pelo feedback, viu? Obrigada. E é isso, eu gosto muito do que eu faço. É o início, estou aprendendo bastante. Na medida que a gente ensina, a gente aprende, né? E essa troca é importante, né? Não à toa é chamada grupo de estudos, porque é isso, né? A gente vai aprendendo mais e a teoria, né? A palavra é viva, né? A verdade é essa. E na medida que a gente tem essa troca, é isso, né? A gente vai construindo caminhos, né? Mais significativos, mais singulares, e contribui muito nos atendimentos. Bem, Silvia, então é posso só isso. tirar uma dúvida com você? A Claro. gravação eu fico meio perdida onde ela está sendo colocada. Tá. Você sabe, Thaís, que está sendo colocada, boa a sua pergunta, ali no Clube do Psicoterapeuta, né, que é a plataforma ali da Hotmart. E veja, eu estou colocando, Thaís, as aulas, tá? Você me fez a pergunta hoje a respeito da supervisão. Estou pensando, Thaís, estou pensando, já gravei a de ontem, tá? Foi muito rica, por sinal, ajuda bastante, né? Por isso que eu estou vindo também até com essa proposta aí de quem está começando e quiser participar e não tenha pacientes como estudo de caso, como ouvinte, porque o que aparece na supervisão não é uma aula viva, né? Não é, né, na teoria livre, baseada no paciente. Então, assim, é muito rico, por isso que, né, que eu abri aí para estudo de caso. Então, eu gravei essa supervisão de ontem, sabe? E eu estou refletindo ainda, porque esse projeto que eu estou começando é tudo tão novo, estou aprendendo muito, está sendo uma experiência tão gostosa, assim, sabe? A gente tem que levar isso, né? Porque agrega, porque acrescenta. E é isso, Thaís, para amarrar, tá? A supervisão eu vou deixar em suspenso, depois eu respondo para você, mas a de hoje aqui, né, que está sendo gravada, eu vou subir lá para a plataforma da Hotmart e daqui a pouco tá lá a aula. Se caso você não conseguir acessar por lá, aí você me chama ali no particular, aí a gente vê junto aí o que está acontecendo, mas o pessoal já está assistindo e está dando certo por lá, viu? Bom, então, obrigada, boa noite para todos. Nada, obrigada. Boa noite, Silvia. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Na verdade, eu queria também tirar uma dúvida sobre a supervisão. Eu sou nova aqui e eu queria saber quais dias que tem a supervisão, porque terça-feira é um dia que eu não posso assistir. Tá, você sabe, Sônia, como eu disse aí, que é um projeto novo, né? E agora que eu estou entrando com tudo. Então, a minha agenda ainda está bem cheia, né? E foi por essa proposta, por esse motivo que eu resolvi, né, abrir esse projeto. Por quê? Porque minha agenda começou a ficar cheia e eu abri esse projeto para encaminhar pacientes, né? E aí, de bônus, teve esse grupo de estudos, eu estou entrando com estudos de caso, e a supervisão à parte, né? Que aí, no caso, assim, ela é paga. Por enquanto, Sônia, eu estou com esse horário das terça-feiras de manhã às 10 horas e quarta-feira às 8 horas, que eu estou até intercalando aqui com grupos de estudos, tá? Por enquanto estão sendo esses dois horários.
Mas eu posso ver a possibilidade também de, enfim, outros horários, conforme a demanda, né? É algo muito vivo, aí a gente vai vendo como é que a gente vai fazendo. Tá Ah, bom. tá. Então são de 15 em 15 dias a quarta-feira, né? Você está Isso, intercalando. isso, isso. Tá. E esse clube do psicoterapeuta que eu entrei, Uhum. ele já está pago a supervisão, então, ou não? Ele é a parte. Ele é a parte. A Ele é a supervisão é a parte. parte? Isso, isso. Ah, tá. Tá. Então, para eu participar da supervisão como ouvinte, eu preciso. Ah, Como tá. que eu faço? Ah, peraí então, Sônia, só para eu entender. Você gostaria de participar da supervisão como ouvinte ou para você trazer os seus casos? Na verdade, inicialmente é ouvinte, né? Entendi. Mas é bom saber Tá. das duas coisas mesmo. Legal, boa sua pergunta. Como ouvinte, não, tá tudo certo, tá? Sônia, é só participar, tá? Uhum. E aí, né, se tiver estudo de caso, e aí a gente conversa. Estudo de caso, perdão, se você tiver caso para trazer. Bem, acho que só ficou nós duas, Thaís. Bom, então eu já vou sair. Silvia, deixa eu só, eu fiquei uma dúvida. Esse grupo de estudos agora, ele está sendo gratuito? Legal sua pergunta também. Ó, gratuito pro ao vivo. Agora, se a pessoa quiser assistir a gravação, tem que acessar a plataforma. Entendi. Tá, então assim, se eu conseguir entrar no grupo, aí eu posso aproveitar, né, as aulas, mas caso assim, eu não consiga entrar e quiser ver depois, aí realmente é pelo grupo, pelo clube, né? Exato, isso. Tá. Então é mais isso mesmo que eu Entendi. vou entender como que eu consigo, se eu consigo participar, Tá né, bom, ou se realmente eu vou estar acessando. entendi. Entendi, tranquilo. Mas as Tranquilo. supervisões, para mim, foi bem rico, né? As duas que eu participei, eu quero continuar, sim. Ai, que bom, Thaís. Fico feliz, que bom, que bom. Então, tá bom, obrigada. Nada, Thaís, imagina. Beijo, boa noite, viu? Boa noite, beijo, tchau. Tchau, tchau.